Minha gente, dívidas financeiras são, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais podem gerar problemas na vida das pessoas. Tiram o sono, as possibilidades, geram instabilidades de todos os tipos. Enfim, nos escravizam, como aconteceu com o negociante de camelos da Babilônia, que nós vimos no último episódio. Só que nesse aqui, nós vamos pontuar como montar o plano perfeito para sair dessa situação. E nada mirabolante, bem simples, então fica até o final do vídeo. E aí, gente boa, tudo certo? Eu sou o professor Fábio Chios e te desejo as boas-vindas a esse canal que não quer gastar o seu tempo à toa. E é por isso que esse conteúdo foi feito com muito cuidado, para que você aproveite bem. E tudo aqui é feito assim, então se inscreve para não perder nada. Esse vídeo aqui é o 15º episódio de uma série sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu não tenho medo de afirmar que é o melhor sobre finanças pessoais. Eu te recomendo ler ele na íntegra e tem um link para comprar ele físico com um desconto ótimo. É no primeiro link aqui da descrição. Bom, no último episódio vimos que o negociante de camelos passou um perrengue danado por ter perdido a mão na hora de desejar coisas demais. Ele pegou o dinheiro emprestado, se deu mal, perdeu a mulher, fugiu, virou escravo, enfim, assiste lá esse último vídeo. Agora, neste 9º capítulo, surge o que podemos chamar de plano de recuperação financeira, que esse cara traçou para dar a volta por cima. E aí surge no livro uma carta de um professor a uma equipe de expedição. No caso, essa carta é escrita em um período mais recente, nos dias atuais. No caso do livro, 1934. Esse professor ele estava traduzindo as mensagens escritas em tábuas de argila que foram encontradas pela tal equipe de expedição. Eram 5 tabuinhas, onde estava descrito como o Dabacir, que era o negociante de camelos, tinha revertido aquele momento tão difícil da sua vida. Era uma espécie de diário que o Dabacir resolveu registrar e traz lições valiosas. Tanto que o próprio professor que estava fazendo a tradução, ele vivia em uma situação muito difícil. Ele aplicou aquele método e se deu muito bem com aquilo. E na primeira tabuinha, o negociante de camelos registrou publicamente o seu desejo de quitar todas as suas dívidas e para isso ele seguiria os conselhos do Maton, o emprestador de dinheiro. Você lembra dele? Não viu esse episódio? Fica tranquilo que no final desse vídeo aqui eu deixo o link lá para você ver. E o conselho do Maton era que antes, veja bem, antes de quitar as suas dívidas, o endividado começasse a guardar 1/10 das entradas para si. Gente, essa reflexão transforma vidas, acredite, você tem que ser o primeiro a receber. Isso é grifado, justificado durante o livro todo. É uma forma de respeitar a si e a sua família. A sua família por quê? Porque você vai aumentar a segurança deles, caso alguma coisa aconteça com você. E é só com esse respeito que uma pessoa consegue, vamos dizer assim, ânimo para dar a volta por cima de uma quebradeira financeira. Porque se todo o dinheiro disponível for gasto para saldar a dívida, um sentimento de desesperança pode superar os esforços e pôr tudo por água abaixo. Então muito cuidado com essa ordem. Primeiro guarda, depois as suas necessidades e depois as dívidas. Mas sempre, claro, né, com os devidos percentuais respeitados. Eu já vi gente recomendando primeiro as suas necessidades, depois as dívidas e o que sobra investir. Não existe o que sobra. Se não respeitar os percentuais, não vai sobrar. Pode acreditar. E lá o nosso amigo prossegue dizendo que, além de guardar esse 1/10, outros 7/10 serão utilizados para ele se manter e 2/10 restantes seriam utilizados para pagar as suas dívidas. Ou seja, é 10% para guardar, 20% para pagar as pendências e 70% aí você gasta com o que você quiser. Na segunda tabuinha de argila, ele fez uma lista dos nomes dos credores, para ele não se esquecer de ninguém. Veja só, o compromisso, né? Na terceira, ele narra como que ele foi recebido pelos seus credores ao propor essa negociação. Alguns aceitaram de boa e outros nem tanto, mas era o que ele tinha para oferecer. Na quarta, ele prossegue com um relato da experiência de se pagar primeiro e ir pagando as suas dívidas, além de como ele já se sentia mais leve ao ir resolvendo esses problemas. E na última tabuinha, ele resolve tudo após um ano e ele relata como seus credores já estavam o respeitando mais. E o 9º capítulo ainda dedica uma parte para o professor comentar a sua satisfação em ter seguido à risca o que estava escrito e também ter solucionado as suas dívidas. E isso tudo nos mostra que essa situação aí, ela é totalmente atemporal, que os erros cometidos
seja na antiga Babilônia, ou em 1934, ou em 2021, tem a mesma causa, que é gastar mais do que ganha. E é nessa parte também que aparece uma frase que eu carrego sempre: há mais prazer em aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando-a. Mas eu percebo nas conversas com as pessoas que concordam mais com essa frase aqueles que em algum momento já passaram por algum aperto. Porque o sentimento de arrependimento de ter feito algum gasto supérfluo sem ter uma reserva financeira ainda é horrível. Outro insight que esse professor ele nos provoca é que a riqueza não é herança e nem renda, e muito menos o que se gasta. Então não é um carrão, uma baita casa ou as viagens que se faz. Riqueza é o que é acumulado para ter independência financeira, tranquilidade, paz de espírito, ninguém cobrando na sua porta. É claro que você pode se dar os luxos que quiser, o conforto de um bom carro ou uma boa casa, as experiências incríveis de boas viagens, só precisa organizar a ordem de prioridades. Se você já tem reservas, tudo em dia e controlado, gaste o excedente com o que você desejar. E daí tem aquela também que já comentamos por aqui: a riqueza não deve ser medida pela quantidade de dinheiro, mas sim pela quantidade de tempo. Tempo que você consegue ficar sem trabalhar, sem depender de uma determinada renda que venha de terceiros, como a empresa que você trabalha, por exemplo. Outra coisa muito importante que foi abordado nesse capítulo é sobre a importância de fazer planos e escrevê-los. Claro que esse planejamento tem a ver com a organização sobre para onde você está se dirigindo, mas também tem uma questão biológica aí. Para entendermos isso, precisamos pensar na quantidade enorme de informações que os nossos 5 sentidos recebem a cada segundo do nosso dia. Se o nosso cérebro parasse para analisar cada uma dessas informações, nós iríamos enlouquecer. Então tem uma parte do cérebro que é chamada de Sistema de Ativação Reticular, ou SAR, que fica responsável em decidir no que vamos prestar atenção. Em outras palavras, só temos percepção daquilo que o SAR considerou importante. Quando estabelecemos um objetivo, escrevendo, nós conseguimos ajudar a nossa mente a filtrar melhor no que vai dar atenção. E isso fará com que as situações, circunstâncias e oportunidades elas fiquem mais claras e evidentes diante dos acontecimentos rotineiros. Se você coloca como objetivo ganhar mais dinheiro, o seu SAR vai escanear o ambiente em busca dessas oportunidades e informações associadas à ação de ganhar dinheiro. Você já viu aquele vídeo em que as pessoas estão trocando passes de basquete e pedem para que contemos quantos passes foram dados? No meio do vídeo passa um camarada fantasiado de gorila e quase ninguém percebe porque estava contando os passes. Sabe quando que isso aconteceu muito claramente na sua vida? Aquela vez que você estava trocando de carro e quando estava perto de decidir qual você queria, você só via aquele modelo na rua. Os carros sempre estiveram ali, mas você não percebia. Enfim, que hoje em dia você não precisa mais mandar escrever em tábuas de argila. Certamente tem um bloco de anotações no seu celular para você escrever esses seus objetivos. Então pratique isso. E eu torço muito para que essa conversa tenha gerado reflexões positivas para você. Se isso aconteceu, curta esse vídeo, deixe um comentário e se inscreve no canal. Você não tem ideia de quanto que isso ajuda. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Seja amigo do seu dinheiro e até o próximo vídeo.